Saúde a igreja, na graça e a paz do nosso Senhor. Que bom, nós podemos estar aqui para adorar o Senhor, que é digno de todo louvor, toda honra, toda glória. Por Ele que nós estamos aqui. E louvado seja Deus que nos concedeu da graça de estarmos aqui reunidos em torno do Seu nome. Quero alguns avisos, né? Hoje as crianças estarão conosco, nós fazemos isso no domingo de ceia pela manhã. Então estaremos com as crianças aqui hoje durante a mensagem, durante a ceia. Depois nós estaremos nos despedindo para as classes. Outro aviso é, ao contrário das piadinhas, eu não estou vestido para estar até a festa junina, tá? Nem estou vindo agora da feira de Caruaru, já escutei isso no caminho até aqui. Primeiro, eu não participo de festas juninas, eu não entendo que existe cultura neutra, e é, sim, uma festa pagã, idólatra, a qual não corresponde com aquilo que nós temos acerca da palavra de Deus. Mas eu quero convidá-los agora a abrir suas Bíblias lá no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 30. Provérbios capítulo 30. Eu quero ler 2 versos com vocês, lá em Provérbios 30, que é o três versos, versos 7 até o verso 9 de Provérbios, capítulo 30, do verso 7 até o verso 9. A tradução está um pouquinho diferente, mas vocês podem acompanhar toda a reverência na palavra de Deus, que diz assim: 2 coisas te peço, ó Deus, não recuses o meu pedido antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade, a mentira, não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Desculpa, minha Bíblia falhou aqui agora. Saiu do ar. Não afasta de mim a falsidade e a mentira, não me deis nem a pobreza, nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor, ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Vamos orar nesse momento, diante dessa palavra, a palavra de Deus para nós. Nós cremos, quando lemos a palavra do Senhor, é a boca do Senhor falando nos nossos corações. Essa é a palavra revelada do nosso Deus. Pai bendito, todo-poderoso Deus, louvado seja o teu santo nome, ó Deus, porque tu és bom e as tuas misericórdias duram para sempre, Pai. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos tem tratado com graça e com misericórdia. Por isso nós estamos aqui, porque somos sustentados, suportados pela força do teu poder. Senão, ai de nós, Senhor, estaríamos perdidos, vivendo segundo a inclinação do nosso coração e não segundo o Senhor. Mas o Senhor nos resgatou, nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do teu amor. Pela graça somos salvos, isso não vem de nós, é dom de Deus, nós cremos nisso. Ó Pai, fala as nossas orações na tua palavra. Prepara-nos, Senhor, para vivermos de acordo com a tua palavra. Prepara-nos para a mesa, que possamos refletir e lembrar do sacrifício de Cristo, aonde aponta a nossa redenção, a nossa salvação, sem a qual estaríamos ainda entregues à condenação do inferno, mas o Senhor escreveu nossos nomes no livro da vida antes da fundação do mundo, e nos regenerou, nos gerou de novo, nos fez nova criatura. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós temos um desafio de pensarmos sobre a perspectiva bíblica da família, aplicando a uma saudabilidade, ou uma maneira saudável de lidarmos com as finanças, com os tesouros, com as riquezas, ou com a falta também dos tesouros e da riqueza. Grande parte dos conflitos conjugais, eles estão diretamente ligados, muitas vezes, às questões financeiras, seja pela falta ou pela fartura. Você pode pensar, mas como assim, pela fartura? Tem conflitos conjugais, tem casais que brigam quando tem abundância de riquezas? E certamente sim. O dinheiro ele pode ser um problema, falta dele, e provocar situações conflituosas e problemas sérios dentro da família, mas também a idolatria disso, o servir ao dinheiro, o servir a este propósito, com a desculpa, talvez quase santa, de querer dar o melhor para a sua família. Pode estar dividindo muitos casais e muitas famílias em nossas comunidades. A Bíblia nos mostra que o problema, na verdade, não está no dinheiro, mas no coração, que o idolatra,
ou que o teme acima de Deus. E muitas vezes nosso coração e nossa vida são moldadas em relação a isso. E o texto aqui de Provérbios, ele nos oferece uma oração. Uma oração, sim, o autor aqui do provérbio, ele está se dirigindo a Deus, orando a Deus, para que possa guardar o seu coração, para que possa fazer com que ele saiba tratar a sua vida com sabedoria. Duas coisas te pedi, diz então o autor. Não, mas negue antes que eu morra, afaste de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Ele fala de questões práticas da vida. Como a vaidade muitas vezes nos conduz a caminhos tortuosos, distante da palavra do Senhor, distante de Deus. Mantém-me o pão da minha porção acostumada. E aqui há uma referência muito direta à situação do povo no deserto, onde o Senhor, quando lhes dava o pão, o maná de Deus que descia do céu, era na porção apropriada para aquele dia. Ele não tinha que se preocupar com o dia de amanhã, porque Deus mandaria novamente o maná amanhã. E apenas na sexta-feira ele deveria pegar para a sexta e para o sábado, conforme a orientação do Senhor. Não deveria haver preocupação no coração dele. Nem deveria haver no coração dele a motivação de ajuntar mais do que precisava, porque o Senhor lhe dava todos os dias o que lhe era necessário. Então aqui o autor ele relembra isso, ele traz mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura de farto não te negue, diga quem é o Senhor, ou que empobrecido não venha furtar e lance mão do nome de Deus. Olha que duas situações extremas que parecem tão distantes, mas na verdade são duas faces da mesma moeda. É quando as preocupações do mundo, ou os desejos pelas coisas do mundo, nos conduzem a considerar fazer coisas erradas diante de Deus, equivocadas biblicamente, mas para alcançar o que o nosso coração deseja, ou o sustento, a preocupação com o dia de amanhã, ou mesmo a idolatria de desconsiderar o dinheiro, se sentir autônomo, se sentir suficiente sem o Senhor. Esses são os perigos que o autor Agur, ele roga por esta vida moderada, nem rica nem pobre, para manter a sua fé, a sua integridade. Ele reconhece tanto a abundância quanto a escassez. São perigos espirituais. Ele não aparenta estar preocupado aqui com as questões com que as finanças podem causar em sua vida, mas principalmente com sua alma, com a sua alma diante de Deus. Então sua petição central é pela suficiência com contentamento. Lares saudáveis financeiramente, são lares, não são necessariamente lares ricos ou lares pobres, mas são aqueles lares em que há suficiência e contentamento. Deus tem me dado o que eu preciso, glória a Deus por isso. Ontem nós começando aqui no trabalho do ponto 5, inclusive trabalho extraordinário que a liderança entregou como uma experiência diante de Deus, como palavra, como ministração. Nós aprendemos muito sobre a ética cristã em relação ao trabalho, em relação à fonte da nossa provisão, do nosso sustento. E se nós lembrarmos lá, quando nós estudamos sociologia, lá em Max Weber, quando ele vai falar sobre o capitalismo e a ética calvinista, ele vai trabalhar justamente sobre a maneira como os calvinistas reformados viviam naquele contexto. E por que eles prosperavam diante de uma nação perdida. E então ele vai chegar à conclusão de que o estilo de vida, o modelo de vida deles, que não eram entregue às bebidas, às prostituições, às vaidades da vida, faziam com que eles prosperassem mais. Meus irmãos, contentamento, satisfação no Senhor é a razão ou o fundamento para que os nossos corações sejam preservados diante de Deus, sejam sustentados diante de Deus. Quando há abundância, surge o risco da autossuficiência, surge o risco da altivez, da vaidade. Quem é o Senhor? Diz então o autor de Provérbios. E em muitos lares, o crescimento financeiro, a prosperidade financeira provoca um afastamento emocional um com o outro. A gente está sempre ocupado demais, correndo atrás do vento, sem tempo para as coisas essenciais da vida. Excesso de trabalho, excesso de orgulho, excesso de consumismo, excesso de individualismo. E então se esfria o relacionamento conjugal, se esfria a relação do pai com seus filhos. E quando há escassez, também há perigos espirituais. Há o risco de amargura, do medo, do desespero.
de considerar que o Senhor não é capaz de fazer, então tenho que fazer pela força do meu braço, o Senhor não está no controle, porque parece que eu estou tendo a necessidade de ter o controle das coisas, porque Deus parece não estar agindo. E em vez de união, muitos casais caem em culpas, em acusações, em mais fricção, mais tensão na relação conjugal, e que abala a relação, e muitas vezes até o seu compromisso diante de Deus. Quantas histórias de casais, talvez vocês conheçam, de que diante de uma situação financeira se desfez o lar, se desfez o relacionamento. A pobreza sem fé pode levar a práticas erradas, como dívidas, como omissões, como desonestidade. Quantas vezes nós já ouvimos histórias de pessoas que consideraram a desonestidade em razão de sua privação e justificando em razão de sua privação. Parece que é quase um direito, né? Se eu sou pobre, eu posso roubar. Se eu sou pobre, eu posso mentir. Se eu sou pobre, eu posso fazer algo errado para ter o meu sustento. Não é assim que a palavra de Deus nos instrui. Não é assim que somos ensinados na palavra de Deus. E não é assim que Agur, aqui, o autor desse provérbio, nos ensina acerca disso. Ele vai falar sobre moderação, buscar o suficiente, não o excesso. Esse é o fundamento de Provérbios 39. Mas nós aprendemos muitas coisas ainda de como lidar com as finanças das Escrituras. Lá em Mateus e em 1 Pedro, nós vamos aprender sobre mordomia, sobre cuidado que temos, como quem administra as coisas do Senhor. E não aquilo que é para você, o tempo todo centrado em mim mesmo. Mas como nós estamos agindo, como nós estamos praticando a mordomia, cuidando do que Deus nos tem dado. Se lembrarmos da advertência de Paulo, aquele que roubava, não o roube mais, antes trabalhe, ou seja, tira uma coisa errada, bota uma coisa nova, e ele complementa para ter com o que acudir ao necessitado. Esse é o propósito do nosso trabalho. Ele não é só para nós, não é só para mim, mas ele é para as pessoas à minha volta. E como nós temos trabalhado isso, é uma boa reflexão. A Bíblia ainda vai falar sobre acordos financeiros, como devem ser constituídos em conjunto diante do Senhor, sobre como viver com gratidão e confiança pela provisão diária, sobre como o amor ao dinheiro se torna a raiz de todos os males. Porque o coração do homem ele é enganoso. E ele nos conduz naturalmente para longe do Senhor. Se não tivermos a nossa consciência cativa a Cristo, levada para estar subjugada pela autoridade das Escrituras, nós vamos falir espiritualmente, mesmo que tenhamos muito dinheiro nesta vida. Se não tivermos o cuidado de lidar com as nossas finanças de maneira sóbria, sensata, moderada, não querendo viver de aparência, não querendo gastar mais do que se ganha, administrando bem, como bons mordomos de Cristo, nós vamos ter vidas mais serenas, mais pacatas. Nós vamos viver a simplicidade do Evangelho. Certamente nós viemos nus, vamos voltar nus, ninguém vai levar nada dessa vida. O que vamos levar nessa vida é aquilo que Deus fez através do seu Espírito Santo em nossos corações. Essa é a nossa maior riqueza. Esse é o nosso maior tesouro, a maior herança que podemos deixar para os nossos filhos. É a palavra do Senhor. De nada adianta eles alcançarem muitas riquezas nessa vida. E muitas vezes a nossa conduta dentro de casa parece que imprime isso. A gente tira nossos filhos das atividades da igreja para colocá-los para estudar, para o vestibular, porque eles precisam escolher uma boa profissão que lhes dê bom dinheiro. E depois a gente não sabe porque as crianças entram tão desprotegidas, no sentido de tão pouco consistentes em relação às escrituras dentro das universidades. E são tragadas pelas ideologias do nosso tempo, porque não existe cultura neutra, não existe pensamento neutro. Ou ele está cativo a Cristo Jesus, ou ele está sendo subjugado pelo pecado, pelo diabo, e vai ser conduzido pelo diabo. Por isso nós precisamos imprimir nos corações dos nossos filhos e em nossos próprios corações a responsabilidade de que o nosso maior tesouro é a palavra do Senhor. A consciência de um Deus que cuida de nós, do bom pastor, que se nós temos o bom pastor, nós não temos falta de mais nada. Nós podemos estar em pastos verdejantes, usufruindo das bênçãos do Senhor, ou passando por vales escuros como a sombra da morte. Cristo está conosco. Isso nos é suficiente, isso nos é todo o necessário. Isso deveria nos ser todo o necessário. Nós podemos abrir mão e perder tudo nessa vida, mas desde que não percamos o céu, a consciência da eternidade, nós não perdemos nada. Quantos
cristãos ao longo da história tiveram seus bens tirados, tiveram suas vidas ceifadas, suas famílias assassinadas, e não negaram o nome de Cristo Jesus. E nós muitas vezes negamos por uma promoção, por manter o emprego. Consideramos pecar contra Deus para fazer essas coisas. E nos afastamos espiritualmente de nossos lares, de nossas esposas, nossos maridos. Meus irmãos, eu queria trazer algumas aplicações para nos lembrarmos delas e pensarmos sobre isso ao longo da nossa semana. A primeira dela é: conversem sobre finanças com mais frequência e mais franqueza do que tem feito. O lar não pode ser dividido, o teu, o meu, assim eu faço com o meu, assim você faz com o seu. Eu não vejo isso em lugar nenhum na Bíblia. Mas o lar precisa ser tratado com integridade, inteireza. A omissão financeira gera insegurança, quebra de confiança. Precisamos estar firmes nisso. Segundo lugar, estabeleça juntos limites, metas, planos. Não tem nada errado de planejar, planejar é bom. Planejar nos coloca em prumo. Obviamente, nós temos que submeter nossos planos ao Senhor, tendo que Ele dará o aval, se sim, se não, e confiarmos nele. Mas é importante fazermos planos juntos, é importante termos um planejamento orçamentário, quem sabe? Se nós somos mais analíticos, gosto de planejar, vou planejar o meu orçamento. Eu gosto de fazer isso, tá, gente? Vou planejar meu orçamento do ano. Olha, as entradas previstas são essas, temos que controlar as saídas até aqui. Isso garante nossa sustentabilidade financeira, nossa saúde financeira. Isso nos garante que vamos ter menos aperreios sobre aquilo que está no controle de nossas mãos. Nem todo aumento de renda deve ser aumento de consumo. Temos que controlar isso muito bem. Nossos gurus dos investimentos por aí vivem nos dizendo isso, né? Nem todo aumento de receita tem que ser aumento de consumo. Poupar bem indica uma boa velhice, uma boa maturidade. Terceiro lugar, vejam o orçamento como um instrumento espiritual. Um momento de vocês pensarem juntos sobre a família de vocês, sobre os planos de vocês. Pratiquem isso, é uma ferramenta de adoração ao Senhor. Estou planejando, submeto isso ao Senhor, eu adoro ao Senhor porque o Senhor nos tem dado a provisão diária. Meu trabalho é bênção, meu trabalho nos sustenta, e com isso nós estamos adorando ao Senhor, porque tem cuidado de nós através de cada detalhe de nossas vidas. Mantenham um estilo de vida alinhado com a palavra do Senhor, não pelo status que o mundo requer de nós. Não sejam competitivos em prosperidade com o mundo, mas estejam ligados ao Senhor. A família da aliança vive para a glória de Deus, não para acumular tesouros na terra, não para acumular bens e propriedades. Eu reforço, a maior herança você pode deixar para os seus filhos. Mas eu quero dar uma vida boa para os meus filhos. E acha que vida boa é colégio caro e roupas boas. Meus irmãos, o que nós podemos dar de mais precioso para os nossos filhos é o abrir a Bíblia, é o pregar aos seus corações. Meus filhos podem passar por situações difíceis em suas vidas, mas se passarem com o Senhor, vão passar diferente. Porque é muito ruim, é muito penoso para o coração dos pais ver os filhos, talvez bem-sucedidos aos olhos do mundo, distantes do Senhor, distantes da palavra do Senhor, distantes da confiança e da entrega de sua vida a uma perspectiva de vida eterna. Isso tem que ser a nossa herança, o nosso legado, a nossa prática em casa. Pratique a generosidade. Compreendam que são mordomos. Compreendam que a generosidade quebra o poder da avareza em nossos corações, quebra o poder da vaidade. Nos faz lembrar que tudo pertence ao Senhor. E das mãos do Senhor nós temos tirado. Da mão do Senhor nós temos recebido. Mordomia é um remédio bíblico. Mordomia. E o Provérbio 30 vai nos lembrar que o maior bem da família não é a estabilidade financeira, a segurança financeira, isso que nos dá o Senhor. Não são nossos concursos, nossos empregos, não é nosso status, nossos cargos. A nossa segurança financeira vem do Senhor. Aquele que se preocupa com os dias da manhã diz Cristo. Eu acredito em Cristo, você acredita em Cristo? Ele vai dizer, os ímpios já se preocupam com essas coisas. Basta o homem cada dia. E eu reforço, não quero dizer com isso que sejamos negligentes, vamos viver carpe diem, né? Aproveitem o dia e o dia de amanhã Deus sabe que vai vir. Não, não é assim. Nós somos também instruídos na Bíblia a tratar as coisas com responsabilidade, com destreza. E precisamos fazer isso muito bem. Mas a moderação é o caminho da sabedoria. A simplicidade é o caminho da sabedoria. O coração contente com o pão da porção acostumada, como diz o autor de Provérbios. Ele vive com liberdade,
ele adora com gratidão, ele protege a aliança conjugal que Deus, então, colocou ali diante deles, do marido e da esposa. Nem pobreza, nem riqueza. A sabedoria bíblica pode salvar o seu casamento, pode salvar a unidade de sua família. Casamentos fragmentados por causa do dinheiro podem ser restaurados pelo poder do Senhor, pela confiança em Deus. E então, nas palavras do sábio Agur, né, que orou ao Senhor assim, pedindo algo que é raro hoje em dia, porque é distante dos princípios e valores dessa geração tão competitiva e tão movida pelas redes sociais, achando que o outro é sempre melhor, que o outro tem é sempre melhor. Agur vai falar de um coração moderado, de uma consciência da suficiência de Deus e um contentamento com aquilo que Deus tem lhe dado. Mordomia não é apenas controlar gastos, mas reconhecer que tudo que temos vem de Deus, reconhecer que tudo deve ser usado para a sua glória, cada área de nossas vidas. Quer restaurar a paz no seu lar? Comece orando como Agur. Não peça riqueza, nem pobreza, peça moderação e contentamento. Isso vai tornar o seu lar mais próspero espiritualmente, certamente. E acima de tudo, peça para nunca perder de vista o Senhor. Nunca perder de vista nosso maior tesouro. Nunca perder de vista nossa maior herança. Se quisermos transformar nossos lares e lares sadios, finanças é uma área que precisa ser redimida, precisa ser transformada pelo poder da palavra, como todas as outras. E precisamos lidar com isso, com muita sabedoria, com o joelho dobrado, com oração diante do Senhor, para que Ele possa nos sustentar, mesmo quando as contas apertam, mesmo quando sobrar na conta. O Senhor continua sendo Deus. Ele continua no controle de todas as coisas. Vamos orar ao Senhor, vamos fechar nossos olhos. Vamos colocar diante de Deus e também aproveitar esse momento para nos prepararmos para a ceia. Momento de nos lembrarmos do sacrifício de Cristo e a expressão que o Evangelho traz quando Cristo estava entregando o seu corpo, o seu sangue por nós, até telestai, está quitado, está pago o preço da dívida de uma vez por todas. Ó Pai Todo-Poderoso, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor é bom e as Tuas misericórdias duram para sempre, Senhor. O Senhor nos tem tratado com graça. Dá-nos, Senhor, um coração simples, moderado, que não busquemos coisas grandiosas demais para mim, para nós, mas que busquemos o Senhor acima de todas as coisas. Que em nossos lares, Senhor, o Senhor seja a nossa maior riqueza, a nossa maior herança. Que a consciência da eternidade nos ensine a lidar com as nossas finanças. Que a consciência de que somos mordomos, que tudo vem do Senhor, nos ensine a lidar com o dinheiro dentro dos nossos lares. Que não sirvamos ao dinheiro, que não sirvamos à riqueza ou à ideia de prosperidade, que não sirvamos a nossas próprias necessidades, mas que confiemos e entreguemos tudo diante do Senhor, porque se o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Dá-nos o necessário, Pai, para que não venhamos a ficar autossuficientes, para que na falta não venhamos a considerar pecar contra o Senhor. Dá-nos um coração contente, para que em tudo busquemos o Senhor mais do que todas as coisas, o Teu reino em primeiro lugar, crendo que o Senhor cuida de tudo o resto, pois é promessa Tua. Como Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, verso 32, e diz que aquele que não poupou o próprio Filho, antes por nós o entregou, não nos dará nele tudo o que precisamos, não nos dará nele todas as coisas. Ó Pai, confiamos nisso. Estamos diante da mesa da comunhão, da lembrança da Páscoa, da liberdade de nossos corações, da escravidão do pecado e a passagem para a liberdade em Ti, Pai. Certos de que pagaste o preço por nós, fizestes o mais difícil, que foi morrer o justo pelos injustos. Não nos dará o Senhor tudo o que precisamos. Precisamos, ó Pai, nos apegar a essa promessa, para alcançarmos corações sábios, em nome de Jesus. Amém.